Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e leremos os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, desta feita, pedindo que o nosso Deus nos encaminhe na compreensão das suas palavras, que foram registradas aqui pelo apóstolo Paulo. Nosso Deus, bendizemos o teu nome, mais uma vez, gratos por tudo que nos tens dado e feito, e pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Nós pedimos que a leitura e a exposição dela sejam usados por Ti mediante o Espírito Santo para nos instruir, ensinar, consolar, confortar, tudo de acordo com Tua vontade, Teu querer para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, entramos agora no capítulo 5 da nossa série de mensagens na carta aos Romanos. Existem já 22 mensagens sobre Romanos, dos capítulos 1 a 4, todas elas disponíveis no YouTube, é só procurar no site da nossa igreja. Todas as mensagens anteriores estão postadas lá, para que você possa acompanhar. Se você está chegando na igreja agora, então, para você acompanhar a sequência de mensagens, está disponível no site da igreja através dos vídeos das passagens, das mensagens pregadas. Na mensagem anterior, nós vimos acerca da fé de Abraão. É o ensinamento de Paulo no capítulo 4, de 17 a 25. Nós vimos como Abraão, esperando contra a esperança, ficou firme nas promessas de Deus de que ele haveria de lhe dar um filho, no qual seriam benditas todas as nações da terra. E nós vimos como a nossa fé é similar à fé de Abraão. Nós também cremos contra a esperança, contra as expectativas humanas. Por exemplo, nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos num Cristo, num Redentor que está vivo e que ressurgiu da sepultura ao terceiro dia. Depois de falar sobre a fé de Abraão como sendo um modelo e um paradigma para a nossa fé, Paulo agora no capítulo 5, ele retoma o assunto da justificação. De forma que o capítulo 4, ele é quase que um parênteses. Se vocês se recordam, no capítulo 3, ele tinha começado a falar a respeito de como Deus justifica o pecador pela fé. E ele então entra no capítulo 4, no exemplo de Abraão, como sendo uma prova histórica daquilo que ele está dizendo. E uma vez que ele terminou de explicar a salvação de Abraão pela fé, ele retoma a questão da justificação que tinha iniciado no capítulo 3. E aqui no capítulo 5 ele faz duas coisas, o apóstolo Paulo. Primeiro, ele fala dos efeitos da justificação pela fé, que vai aí do verso 1 até o verso 11, e depois ele explica a maneira como Deus nos justifica, do verso 12 até o verso 21. É nessa segunda parte que nós temos aquela famosa analogia entre Adão e Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá e ver todas as implicações dessa comparação. Hoje nós iniciamos então a primeira parte do capítulo 5 e nós veremos então quais são os efeitos da justificação. E nós vamos nos ater aos três primeiros que Paulo menciona e que estão aí nos versos 1 e 2, que são paz com Deus, acesso ao favor de Deus e o regozijo ou glória na esperança da glória de Deus. Vamos então para o primeiro efeito ou resultado da justificação, que é paz com Deus, que se encontra aí no verso 1, quando Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pois aí do verso 1 liga esse versículo a tudo o que foi dito antes. Nós podemos dizer que esse versículo 1 do capítulo 5, ele é o resumo do que Paulo ensinou até agora, do capítulo 1, no capítulo 1, 2, 3 e 4.
Ou seja, ele ensinou que nós somos justificados mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E agora ele entra nas consequências disso aí. A primeira observação que eu queria fazer é que essa justificação, ela é alguma coisa que acontece aqui e agora. Paulo diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. O tempo verbal que Paulo usou aqui na palavra justificado, no termo justificado, aponta para alguma coisa completa e terminada, ou seja, a justificação do pecador se dá aqui nesse mundo, aqui e agora. Não é alguma coisa que nós temos que esperar para o dia do juízo. Os judeus tinham um conceito do shalom, do reino de Deus, que eles aguardavam. E eles esperavam que, no final, que esse reino ele seria introduzido com o julgamento que Deus faria. E que, dependendo do julgamento que Deus faria de cada pessoa, essa pessoa teria o direito de entrar no reino celestial, no reino de paz. O apóstolo Paulo está dizendo que essa justificação que era aguardada pelo judeu nos últimos tempos, no último dia, ela na verdade já acontece aqui e agora. Aqui e agora nós já podemos ser declarados justos por Deus, não mediante as nossas obras, não mediante os nossos méritos, mas mediante a fé em Jesus Cristo. É alguma coisa que acontece no mundo presente e não no mundo futuro. O mundo futuro, na verdade, ele decorre exatamente dessa justificação que acontece aqui e agora, mediante a fé em Jesus Cristo. E essa justificação, que é Deus nos declarar justos, Deus nos perdoar e nos aceitar, ela traz um efeito, traz vários efeitos. E o primeiro que Paulo menciona aqui, e que está no verso 1, é paz com Deus. Vocês notaram a sequência da frase. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Como resultado, nós temos paz com Deus. Ele diz duas coisas, nós queremos ver duas coisas aqui a respeito dessa paz com Deus. O que é que significa isso? Que nós temos paz com Deus. Note que ele não está dizendo que essa paz com Deus é alguma coisa futura, mas ele está dizendo que é uma coisa que nós temos agora. Nós temos paz com Deus. Significa basicamente duas coisas. Primeiro, a nossa situação com relação a Deus. Antes de sermos justificados dos nossos pecados, nós estávamos em guerra diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo. Nós quebramos a lei de Deus, nós afrontamos a Deus. Nós desafiamos a Deus pela nossa desobediência. Toda vez que nós quebramos um mandamento de Deus, é um desafio a Deus, é nós confrontarmos a Deus, como quem diz assim: eu não me importo, o que é que o Senhor pensa sobre adultério, ou sobre olhar a mulher dos outros, ou sobre ser desonesto, ou sobre ter inveja, ter raiva. Eu não me importo que o Senhor considere essas coisas erradas, eu faço o que eu quero. Então, todo pecado é um ato de guerra contra Deus. E Deus, por sua vez, ele reage ao desafio dizendo: é assim? Então, você está debaixo da minha ira e está debaixo da minha condenação. Você já vai começar a sentir nesse mundo os efeitos da minha ira, e no dia do juízo eu derramarei a minha ira sobre você de forma completa. Isso significa sofrimento eterno no inferno. Ou seja, a relação do homem com Deus é de guerra. Essa ideia que às vezes passa por aí de que tem pessoas que dizem assim: não, eu não sou a favor de Deus, mas não sou contra, muito pelo contrário, né? Pessoas que querem ficar mais ou menos no meio. Não tem neutralidade, não tem. Se você não está reconciliado com Deus, você está no estado de guerra contra Ele e Ele contra você. Mas, uma vez que Deus nos justifica desses pecados, uma vez que Ele nos perdoa esses pecados, toda a causa da hostilidade é removida. E, portanto, Deus não está mais em guerra conosco e nem nós com Ele. Justificados pela fé,
Nós temos paz com Deus. Essa paz, então, expressa o estado em que a pessoa que foi justificada se encontra em relação a Deus. Ela não está mais em guerra contra Deus. Deus não tem mais nada contra ela, porque o que Deus tinha contra aquela pessoa, Deus já castigou em Jesus Cristo. Jesus Cristo já recebeu todo o castigo que aquela pessoa merecia. Portanto, Deus não tem mais nada contra a pessoa. Por isso não tem mais guerra. E, portanto, Paulo se refere a esse estado como sendo um estado de paz. Justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Deus não tem mais nada contra aquela pessoa que foi justificada. E também o nosso coração agora não está mais em guerra contra Deus. Ao contrário, o nosso coração está cheio de regozijo, de gozo com relação a Deus. Como resultado disso, nós experimentamos aqui nesse mundo uma sensação de paz, de alegria e tranquilidade e regozijo em Deus. É outra coisa diferente. Deixe-me ajudar a fazer essa distinção. E quem vai nos ajudar a fazer essa distinção é o próprio apóstolo Paulo, porque lá em Filipenses ele menciona a paz de Deus. Aqui ele fala paz com Deus, e lá em Filipenses ele fala da paz de Deus. Deixa eu explicar a diferença entre as duas. A paz com Deus é o resultado da justificação, não é um sentimento. Significa simplesmente, como eu já expliquei, que nós não estamos mais em guerra contra Deus, não estamos mais debaixo da sua condenação, Ele nos perdoou e nos aceitou completamente. Então, isso não se perde, isso também não é alguma coisa que é resultado de qualquer experiência minha ou sentimento meu, ou qualquer coisa que eu tenha feito. Isso é um ato de Deus. Deus me perdoou e agora Deus declarou a paz dele para comigo. Acabou a guerra entre mim e Deus. Isso se chama paz com Deus. Mas agora existe a paz de Deus, que é aquele sentimento de uma consciência em paz com relação a Deus, em que a pessoa se sente aceita por Deus e que ela se sente tranquila em relação a Deus. E isso traz uma grande alegria, uma paz e uma tranquilidade ao seu coração. Essa é a paz de Deus, que Deus coloca em nossos corações. Só que essa paz de Deus, às vezes pode ser perturbada. Às vezes ela tem altos e baixos. E às vezes uma pessoa que já está em paz com Deus, ela não está sentindo paz no coração, pelos problemas da vida, pelos desafios e às vezes até pelos tropeços e pecados que essa pessoa comete. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E o resultado dessa paz que nós temos com Deus é a paz de consciência, é a paz no coração, é a tranquilidade que nós desfrutamos aqui nesse mundo diante de Deus. Pode ter momentos de variação, uma pessoa salva verdadeiramente, às vezes pode estar no fundo do poço, mas ela não perdeu a paz com Deus, mas apenas a paz de Deus no seu coração. Uma vez que ela confia em Deus outra vez, descansa em Deus e nas suas promessas, confessa os seus pecados, então a paz de Deus volta outra vez ao seu coração. Como é que essa paz com Deus é obtida? Paulo diz com muita clareza no verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essa explicação aqui de Paulo é necessária? Nós temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. É porque às vezes as pessoas se iludem com relação à paz que elas sentem em questão espiritual. Vou dar dois exemplos. Uma pessoa, tem um tipo de pessoa que ela procura apaziguar a sua consciência fazendo coisas boas, fazendo boas obras, ajudando os pobres. E ela se consola mais ou menos dizendo assim, de que ela tenta fazer o melhor que ela pode, não é? E aí ela dá uma esmola, ou ela faz o bem a uma pessoa, e ela se sente bem. E ela pensa, estou em paz com Deus. Está tudo bem entre mim e Deus, porque eu ajudei uma pessoa, porque eu fiz um ato bom, porque eu fiz uma coisa correta. Mas essa paz, ela é enganosa. Essa sensação que as pessoas sentem depois de ter feito uma coisa boa, não é a paz com Deus que está aqui. Porque uma pessoa, ela pode fazer estas coisas e ainda não ter sido perdoada por Deus, não ter sido justificada.
Porque a justificação é pela fé em Cristo Jesus, e não mediante as obras que a gente faz, os atos que nós cometemos. Então, uma pessoa pode estar debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno, né, mas ela, né, porque ela faz uma coisinha boa aqui, outra coisinha boa acolá, ela pensa, não, eu estou de boa com Deus. Eu estou fazendo o melhor possível na minha vida. E aquela falsa sensação de paz ilude aquela pessoa. E ela não entende que a paz com Deus só é possível mediante Jesus Cristo, mediante o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, seu sangue derramado. Um outro exemplo é a pessoa que é indiferente, é endurecida, a pessoa que não liga para as coisas de Deus e ela se sente bem. E ela acha que isso significa que está tudo bem entre ela e Deus. Eu sei porque eu vivi assim durante muito tempo. Muito tempo. Às vezes chegava um pastor para mim, eu era desviado da igreja, né? Fui criado na igreja, 16 anos, caí fora, fui para o mundão fazer um monte de coisa errada. Muita coisa errada. De vez em quando chegava um pastor para mim e dizia assim, querendo me evangelizar, não é? E dizia assim, eu sei que você não tem paz. Eu disse, como assim? Não, eu sei que você é uma pessoa infeliz. Eu digo, o senhor está muito enganado. Eu gosto de beber, gosto de fazer farra, gosto da minha vida. Gosto de tudo que eu faço, estou me sentindo muito bem, está tudo bem comigo em Deus, estou me sentindo tranquilo, não estou sentindo nada errado, minha consciência de nada me acusa. Já conheceram pessoas assim? Elas vivem no pecado, elas vivem no erro, mas dizem assim, estou com a consciência tranquila. Então, essa falsa sensação de que elas estão de bem com Deus, na verdade, é fatal para elas, porque elas não estão. A paz com Deus só é concedida, só existe paz com Deus quando resolver o problema do pecado, a causa da guerra. Por que Deus está em guerra conosco? Porque nós o desafiamos, porque nós o afrontamos, porque nós quebramos a sua lei, porque nós somos culpados e porque Deus é santo e justo e Ele tem que nos julgar e castigar. Enquanto isso não for resolvido, Deus está em guerra conosco e qualquer sensação de paz é ilusória. A única paz verdadeira é quando a causa da guerra é removida. E qual é a causa da guerra? O pecado e sua culpa. Como é que ela é removida? Não é pelo seu mérito, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Ele levou sobre si a nossa culpa, quando Ele foi sacrificado em nosso lugar, quando Deus derramou sobre Ele a sua ira, quando devia ter derramado sobre nós. Então, é por isso que Paulo diz, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, porque qualquer outra forma de paz com Deus, ela é ilusória, ela não existe. É só a paz que vem mediante Jesus Cristo. Essa é a verdadeira. As outras são sensações humanas que iludem as pessoas. Então, nós precisamos ter cuidado com relação a isso. Mas graças a Deus, porque nós podemos ter essa paz com Ele mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo benefício, a segunda consequência da justificação pela fé que Paulo menciona aqui, é o acesso a Deus. E aqui estamos no verso 2. No verso 1, ele tinha dito que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já expliquei porque ele disse isso. Aí ele continua, no verso 2. Por intermédio de quem, o Senhor Jesus, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aqui Paulo vai um passo mais além. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. E mediante Jesus Cristo nós temos mais uma coisa, que é acesso a essa graça na qual estamos firmes. A que graça Paulo se refere? O que ele quer dizer com isso? Essa palavra acesso aqui, ela é uma palavra de onde vem um nome na língua grega que significa um introdutor. A palavra acesso, ligada a ela, tem a palavra o assessor. O que era um assessor? Era alguém que tomava um peticionário, alguém que tinha uma súplica, um pedido, e o introduzia na presença do rei. Ele dava acesso à presença do rei. Então, a visão que você pode ter aqui, o que você pode imaginar, a figura que está aqui, é do reino celestial, de um reino, o rei assentado no seu trono, lá na sala do trono, a porta da sala do trono está fechada, ela está guardada por 2 guardas armados, e você está querendo entrar. E você não tem como entrar, você não tem acesso.
Não tem acesso. É preciso que chegue um introdutor, alguém que abra as portas e conduza você à presença do rei. E lá na presença do rei você vai fazer o seu pedido e alcançar o favor do rei. Era assim que funcionava no Antigo Oriente. E a palavra acesso aqui ela tem a ver com isso. Talvez a melhor história do Antigo Testamento para ilustrar isso aqui é aquela famosa história da rainha Esther. Eu vou ler aqui no livro de Esther, capítulo 5. Ouça a leitura. No terceiro dia, Esther, que era a rainha, se aproximou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Ela queria falar com o rei, que era o marido dela. Ela era a rainha, o marido era o rei, mas tinha todo o protocolo do Antigo Oriente. Ninguém podia chegar perto do rei de qualquer maneira. Mesmo que ela fosse rainha, tinha um protocolo. Então ela chegou no pátio, lá da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. O rei era o rei Assuero, ele estava sentado lá no seu trono. Aqueles reis orientais com toda aquela pompa, toda a glória, cheio de guarda armado ao redor, eunuco, palhaço, bobo da corte, tudo aquilo lá. E o rei sentado lá. E a rainha queria chegar na presença do rei. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. O rei olhou, viu que a rainha estava querendo falar com ele, ela ficou lá, não chegou, não podia chegar. O rei olhou e viu que ela estava lá. O rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Aqueles reis, eles tinham um cetro, uma espécie de bastão de ouro, de pedras preciosas. Aí o rei pegou e estendeu para Esther, que era um símbolo de quem diz assim: você encontrou o meu favor, você pode se aproximar de mim. Esther então se chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que tens, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Até metade do reino será dado a ti. Eu acho que essa passagem aqui ilustra perfeitamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós estamos diante do rei do universo, Senhor da glória, Criador de todas as coisas, assentado no trono do universo. Como é que eu me aproximo dele? Como é que eu tenho acesso à presença dele? Não posso fazer isso. Estou em estado de guerra, eu sou inimigo dele, ele é meu inimigo. Mas agora, justificados pela fé, não estando mais em guerra contra Deus, eu tenho acesso a Deus. Eu posso chegar na presença de Deus. Ele estende o seu bastão para mim, e eu toco na ponta do bastão e ele diz: você é bem-vindo, você está no meu favor, chegue-se diante de mim. Qual o teu pedido? Qual o teu desejo? Eu posso chegar na presença do Rei do Universo, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu introdutor, é aquela pessoa que abriu a porta e que permite que eu acesse o trono de Deus. Como é que ele fez isso? Porque ele foi aquela pessoa que removeu a inimizade. Foi no seu sangue que o tratado de paz, foi com seu sangue que o tratado de paz entre mim e Deus foi assinado. E por isso eu posso acessar Deus, a presença dele. Vamos voltar lá para o que Paulo diz, veja como faz todo sentido. Por intermédio de quem? Jesus. Nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Qual é a graça? É esse favor que Deus nos estende, de podermos chegar na sua presença e o servirmos, e colocarmos diante dele a nossa petição, em sermos atendidos por ele. Isso só é possível mediante Jesus Cristo. Você nunca poderá entrar no palácio e no trono da sala onde Deus está como Senhor do universo, se não for mediante Jesus Cristo. Seus pedidos, suas tentativas de impressionar a Deus, suas boas obras, suas esmolas, sua moralidade, seu conhecimento, nada disso vai impressionar o Rei do Universo. Ele não vai abrir a porta para você entrar. Mas somente mediante a morte de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, é que você terá acesso à presença do Rei. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos
firmes. Note que, por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está dizendo que uma vez que Deus aceitou você, Ele estendeu o cetro de ouro para você, manchado com o sangue de Cristo, para que você chegasse diante dEle, você entrou num estado de favor diante de Deus, do qual você não vai mais sair. Nós permanecemos firmes nisso, ou seja, essa posição é uma posição garantida diante de Deus. Não é assim que uma vez que você entrou, Deus hoje está favorável a você, e amanhã Ele amanhece de mau humor, chama os guardas e diz: expulsa esse idiota da minha presença. Não. Nós estamos firmes nessa posição. Deus não vai mudar o seu veredito sobre nós, porque foi selado com a morte de Cristo. E é isso que vai nos garantir a salvação eterna, não nossos méritos, mas o que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Em termos práticos, o que é que significa isso, né? Dizer que nós temos acesso a Deus? Eu posso pensar em duas coisas. Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é exatamente como igreja, como grupo de pessoas que alcançaram o favor de Deus, entrando na presença de Deus. O culto é isso, é quando nós acessamos a sala do trono real, e como um grande coral, uma grande comunidade, estamos diante de Deus, e Ele nos aceita para que nós o louvemos, para que nós o exaltemos. Ele ouve as nossas petições. Imagine esse culto aqui como uma audiência na presença de Deus, em que Ele está presente, presidindo isso tudo aqui, ouvindo os nossos pedidos, nossas orações, e aceitando o louvor e a adoração que nós damos para Ele. O culto é isso, é quando nós, como em comunidade, entramos na presença de Deus diante do seu trono, mediante Jesus Cristo, que é o nosso introdutor. Essa é uma das formas que nós temos de acesso. Por isso que nós estamos reunidos, porque temos certeza de que Deus está entre nós e que nós estamos na presença dEle, estamos firmes nessa graça. Mas não é somente aqui nesse momento. Eu fico pensando quantas vezes durante o dia eu acesso a presença de Deus. Quantas vezes durante o dia? Dirigindo, no trabalho, conversando com pessoas, viajando, no aeroporto, no voo, né, quando eu estou indo pregar em algum lugar, ali orando, meu coração se eleva e chega na presença de Deus, e eu sinto que Deus estende lá o seu cetro, Ele me ouve. Essa comunhão com Deus, esse acesso diário a Deus que todo crente verdadeiro experimenta, isso é permitido por conta de Jesus. No Antigo Testamento, os crentes, para se aproximar de Deus, dependiam dos sacerdotes e dos sacrifícios, da mediação daqueles homens. Mas agora, justificados pela fé, nós temos acesso a Deus. Podemos chegar na presença de Deus a qualquer momento do dia, abrir nosso coração e falar com o Rei, expor diante dele o nosso pedido, a nossa petição. Que coisa maravilhosa, que privilégio, que bênção decorrente da justificação. Mas deixe-me correr para o terceiro benefício, o terceiro efeito da justificação que Paulo menciona aqui, que está ainda no verso 2. Primeiro foi paz com Deus, o segundo, acesso a Deus, e o terceiro é regozijo na esperança da glória. Final do verso 2, ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra gloriar-se, ela tem um sentido negativo na nossa língua, né? Ela significa gabar-se, jactanciar-se. Uma pessoa que está se gloriando é uma pessoa que está se exaltando, né? Se gloriando nos seus próprios méritos, ou querendo aparecer, ou qualquer outra coisa. Mas aqui a palavra gloriar-se, ela não está no sentido negativo. Talvez o significado mais próximo é o significado de alegrar-se ou regozijar-se, como por exemplo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você tem essa tradução aí, você vai ver que eles já traduziram assim: nós nos alegramos, em vez de gloriar-se, não é? Nós nos gloriamos, ele diz, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, que é o sentido mais correto. Então esse é a terceira consequência de sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, é que nós podemos nos regozijar na esperança da glória de Deus. Mas o que é isso? Paulo aqui está se referindo à manifestação final de Deus, quando Deus vier em glória
quando Ele se revelar finalmente ao mundo, quando Ele em Cristo Jesus rasgar os céus e vier a essa terra, e quando todo olho verá e toda verdade será estabelecida, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. É o grande dia que nós esperamos, o dia da vinda de Jesus, o dia da sua revelação, em que Deus vai mostrar finalmente a sua glória ao mundo inteiro. E nós vamos participar dessa glória. E essa é a nossa esperança. A palavra esperança que está aqui, ela tem que ser lida à luz do Novo Testamento como um todo. A esperança, na verdade, é certeza, porque em português, né, quando a gente diz assim, eu tenho esperança de que eu vou ser salvo, então a palavra esperança, ela dá uma ideia de que é uma expectativa que não é confirmada, pode ser e pode não ser, não é isso que a palavra esperança significa? Mas no Novo Testamento, quando diz que o crente tem a esperança da vida eterna, significa a certeza. Ele tem certeza, só que ele está esperando que se concretize, mas ele já tem certeza disso. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que nós nos alegramos na certeza de que vamos participar da glória de Deus quando Ele se manifestar no dia do juízo. Essa é a terceira consequência. A primeira é paz com Deus, a segunda é acesso a Deus, e a terceira é alegria na certeza de que nós vamos participar daquele momento em que Deus haverá de voltar em glória na pessoa de Cristo Jesus para esse mundo. E qual é a base para a nossa confiança? Exatamente essa, que nós já fomos justificados, já fomos perdoados, nós temos paz com Deus, Ele já nos acolheu, já nos introduziu na sua presença, e agora a gente está só torcendo, né? Entre aspas, né? Esperando e dizendo, vem Senhor Jesus, porque quando o Senhor vier, eu vou participar da tua glória, eu participarei do teu triunfo, da tua vitória final. Nós nos alegramos, nos regozijamos, nós nos gloriamos no fato de que nós vamos participar na manifestação da glória de Deus. Essa expectativa nos enche de alegria com base na obra de Cristo Jesus. O que é que nós podemos aprender, queridos, de tudo isso que foi dito aqui? Eu destaquei duas ou três coisas aqui, que eu quero trazer como resumo, antes de partir para a aplicação. Está muito claro por essa passagem que a justificação é a raiz de todas as outras bênçãos aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos acesso à graça de Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas por quê? Porque fomos primeiro justificados. Justificado é ser declarado justo por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É daí que vem todas as outras bênçãos. A partir da justificação, nós vamos ver, há muitas outras bênçãos, até as tribulações, é o que veremos no próximo domingo, até as tribulações, elas são usadas por Deus para nos beneficiar. Mas a base disso é a justificação, por isso a pergunta central que nós temos que fazer, e a pergunta mais importante é essa: estamos justificados? Já cessamos a guerra com Deus? Já estamos em paz com Ele? Já fomos aceitos na sua presença? O nosso coração se alegra na expectativa da vinda do dia do Senhor? Essas bênçãos, essa é outra coisa que nós aprendemos aqui, é que essas coisas como paz, acesso e glória, elas são experimentadas aqui e agora. Não é uma coisa apenas lá na eternidade. Aquele que foi justificado pela fé, ele já tem o privilégio de ter um gostinho de como vai ser a vida eterna. Ele já experimenta um pouco daquela paz com Deus que vai reinar em toda a eternidade. Ele já experimenta um pouco do acesso a Deus que será pleno na eternidade. Ele já experimenta um pouco dessa alegria na glória de Deus que será plena na eternidade. Aqui e agora nós já experimentamos um pouco do que será o mundo vindouro. E esse é um grande privilégio para nós. E é isso que nos faz diferente do mundo. As pessoas que não são justificadas dos seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo, elas se iludem com a paz falsa, com uma alegria falsa, que são baseadas em coisas passageiras.
que são baseadas em pessoas. As pessoas tentam se consolar nesse mundo, colocando toda a sua esperança, sua expectativa de paz em outras pessoas, numa namorada, num namorado, num ídolo de futebol, num ídolo de cinema, ou em coisas como a tecnologia, a sexo, ou a procura do dinheiro, e o conhecimento, cultura, educação. As pessoas procuram deuses que confortem o seu coração. Mas aquele que foi justificado com Deus mediante a fé, ele experimenta paz verdadeira, acesso ao Senhor do universo e aquela glória, aquela alegria no mundo vindouro. E nada pode substituir isso. Tudo mais é ilusão. São falsos deuses que não podem de fato satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui. A primeira, para aquelas pessoas que estão aqui nessa noite e que dizem que sua consciência está em paz com Deus. Eu queria que você examinasse cuidadosamente a sua consciência e que você fizesse a seguinte pergunta: em que é que eu baseio essa minha certeza de que, ou essa sensação de que minha consciência está em paz com Deus? É porque você acha que está fazendo o melhor? É porque você acha que você se esforça para fazer o certo? É porque você acha que você ajuda algumas pessoas? É isso. É por isso que você acha que está tudo bem com você e Deus. Em que é que você baseia essa sensação? Eu quero dizer para você, como eu já disse ao longo dessa mensagem, que essa é uma base falsa. Uma pessoa pode pensar que ela está em paz com Deus, porque no fundo do coração ela acha que está fazendo o seu dever, fazendo o melhor, ou cumprindo as obrigações morais, e ela se ilude pensando que isso resolve o problema do pecado dela em relação a Deus. Não resolve. Eu queria que nessa noite você examinasse o seu coração, porque você pode estar tendo uma falsa esperança, uma falsa certeza de salvação, que ela está baseada nos seus esforços, no que você é, no que você faz. Só existe paz com Deus, só é possível mediante Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Somente se o seu coração descansa na cruz, se a sua esperança é o sangue derramado de Cristo, e nele, somente nele, repousa todas as suas expectativas. Se não, essa sensação é falsa. Talvez a segunda palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite e que se sentem inquietos, angustiados, culpados e até incertos do relacionamento com Deus. Da mesma forma que uma passagem como essa, ela pode sondar profundamente o nosso coração, nos quebrantar e nos humilhar, por outro lado, ela também traz esperança. Porque se é pela fé e não por obras, creia nessa noite. Creia nessa noite. Nessa noite diga no seu coração a Deus: Senhor, eu percebo que eu sou um pecador. Eu percebo que eu não tenho mérito nenhum. O Senhor não tem a menor obrigação de abrir o trono da sala, da tua realeza, estender o teu cetro de favor para mim. O Senhor pode manter as portas fechadas toda a minha vida e o Senhor estaria certo. O Senhor não tem obrigação de me dar nada. Eu não mereço nada, sou um pecador. Mas o Senhor me oferece Jesus Cristo como sendo o meu Redentor. E eu, pela fé, o recebo. Pela fé eu faço dele o meu Redentor, coloco nele a minha esperança. E você pode fazer isso nessa noite e sair daqui hoje à noite uma pessoa justificada, que é o maior privilégio que alguém pode ter. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar amigos, bens materiais, companhia. Mas se eu for justificado pela fé em Cristo Jesus, eu tenho consolo e conforto no meio de todas as aflições aqui nesse mundo, inclusive regozijo na esperança da glória de Deus. De que adianta você ter tudo mais que esse mundo diz que é importante e valioso, ser bonito, cheiroso, torcer pelo Goiás, ser rico, ou, não era Goiás, não era, eu queria dizer Vila Nova, desculpem. E, né? Que adianta você ter tudo isso e no final você está condenado debaixo da ira de Deus? Então nessa noite você pode fazer isso. E finalmente uma palavra aqui a você que já foi justificado pela fé, você que já foi recebido por Deus mediante Jesus Cristo,
e que está abatido, está triste, está infeliz por conta das vicissitudes dessa vida. Lembra do que Paulo falou: o terceiro efeito da justificação pela fé é o regozijo na esperança da glória de Deus. Se a sua alegria for baseada nas coisas desse mundo, em pessoas, bens e situações, ela certamente vai se perder e ela vai variar. Mas se a sua alegria for baseada nas promessas de Deus, na expectativa da glória de Deus, dessa glória que se aproxima, você vai ter uma âncora segura para se regozijar, mesmo diante do sofrimento e da dificuldade, diante da perda de um ente querido, diante da perda do emprego, da incerteza financeira, o que é que vai ser de mim amanhã? Mas você guarda no peito essa convicção da glória de Deus que se aproxima e que você participa nela porque você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Isso deveria consolar o seu coração. Eu quero que você medite nisso nessa noite e que torne o seu luto em alegria, a sua tristeza em glória, e que o lamento vire uma canção diante de Deus por tudo que Ele fez mediante o seu Filho Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e que Ele nos console, que Ele nos atraia a si e que Ele nos abençoe a todos nessa noite. Amém. Oremos. Ó Deus, que privilégio sermos justificados mediante Jesus Cristo. Te damos graças pela Tua grande misericórdia. Te damos graças porque estamos em paz contigo mediante Jesus Cristo. Te damos graças porque temos acesso a essa graça na qual estamos firmes mediante Jesus Cristo. Bendizemos o Teu nome porque nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus mediante Jesus Cristo. Te damos graças pelo nosso Redentor completo, perfeito, eficaz. Senhor, nós pedimos que essa palavra ela seja aplicada por Ti aos corações dessa noite. Que saiamos daqui hoje à noite cheios de alegria, de regozijo, de gratidão. Oro pelos abatidos, oro pelos que estão em luto, oro, Senhor, pelos que estão tristes e infelizes. Consola o seu coração com essas promessas ternas, queridas, que falam ao mais profundo do nosso ser. Abençoa o Teu povo aqui presente nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.